Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 29 de agosto de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. Cai o aumento salarial de vereadores e prefeito. Distrito Federal pede apoio da Força Nacional de Segurança pela primeira vez. Ex-diretor do DENIT diz que pediu doações para a campanha de Dilma. Advogado dá muletas com celulares escondidos para detento e é preso. Goiás vence o América 1-0 e volta ao G4. O candidato à prefeitura Rubens Donizete é o entrevistado de hoje aqui no Mundo em Sua Casa. 7h31. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a claro com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 32 graus. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7h31. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, carros mais caros, montadoras ganham o triplo no Brasil. Folha de São Paulo, o governo prevê cortar 10% da conta de luz doméstica. O estado de São Paulo, líder do PMDB, faz lobby para sócio em contrato de 7 bilhões de reais. Correio Brasiliense, lei impõe ordem nos concursos do Distrito Federal. Valor econômico, estiagem vai aumentar o preço da energia em 2013. Estado de Minas, IPI menor aumenta o número de endividados. Jornal do Comércio, acaba greve para 30 categorias. 0 hora, mapa da violência, Rio Grande do Sul tem menos roubos e mais assassinatos. Brasil Econômico, Dilma dá carta branca à Manteiga para prorrogar incentivo do IPI. O Popular, crime, preso rapaz que matou pai e namorada. Diário da Manhã, risco de comer fora. A Vigilância Sanitária identificou 2.427 estabelecimentos com irregularidades de janeiro a julho deste ano em Goiânia. Agora são 7h32. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Lembrando que o candidato à Prefeitura de Goiânia, Rubens Donizete, do PSTU, será o entrevistado ao vivo de hoje no Mundo em Sua Casa, logo mais às 7h45. E o governador Marconi Perillo lança hoje o projeto Complexos Industriais Integrados. A solenidade será às 14h no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Os complexos industriais integrados vão possibilitar a integração de rodovias e ferrovias, micro e pequenas empresas com outras de médio e grande portes, cidades menos desenvolvidas com outras competitivas e o campo com a cidade. Prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores de Goiânia não vão ter o aumento salarial em 2012. A Câmara Municipal de Goiânia manteve o veto do prefeito Paulo Garcia ao aumento de 35,5% do subsídio de vereadores, prefeito, vice e secretários municipais. Com a decisão tomada nesta terça-feira, os eleitos no dia 7 de outubro para a próxima legislatura seguirão recebendo R$11 mil, valor que é pago atualmente. Para o vereador Denício Trindade, líder do PMDB na Câmara, a vontade da população pesou na decisão dos parlamentares de voltar atrás com relação ao aumento. Todos os vereadores que estão aqui foi colocado pelo povo. Quando teve um clamor da opinião pública contrário a esse projeto, nós temos que reconhecer o erro e voltar atrás e, de fato, ver que não é o momento oportuno de fazer isso aí. Mas lembrando que nós não infringimos a lei, cumprimos aquilo que está na Constituição, não legislamos em causa própria e estabelecemos aquilo que está previsto na Constituição de estabelecer os vencimentos dos próximos vereadores. O vereador Alfredo Bambu, do PR, acredita que a Câmara se equivocou quanto ao momento de discutir os subsídios. Acho que a Câmara resolveu realmente manter o veto para não criar um confronto com o prefeito. Eu
não vejo hoje legalidade na aprovação hoje do projeto, mas é o momento. Eu acho que o momento não é para isso, nós temos que discutir isso em outro momento. Na realidade, a Câmara inteira trabalhou esse projeto, foi a favor desse projeto, e na hora de votar, alguns querem justificar realmente que não é a favor. Já o vereador Elias Vaz, do PSOL, que votou contra o aumento nas duas votações em plenário, apresentou o projeto que iguala o reajuste dos vereadores ao dos servidores públicos municipais. Projeto de emenda à lei orgânica que estabelece que o mesmo índice aplicado aos servidores do município seja o índice aplicado aos vereadores e ao prefeito. Então seria bem diferente dessa realidade que, na verdade, foi discutida aqui hoje. Por exemplo, esse ano nós aplicamos 5% parcelado em 2 vezes para os servidores. Seria esse o índice aplicado tanto para os vereadores como para o prefeito. Na votação do aumento de 35,5% do subsídio há 20 dias, somente 4 votos foram registrados em contrário na Câmara. Além de Elias, votaram contra o aumento Virmondes Cruvinel, Cimeison Silveira e Giovanni Antônio. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E derrubada de veto do prefeito causa polêmica no Legislativo da capital. A Câmara Municipal de Goiânia derrubou nesta terça-feira o veto do prefeito Paulo Garcia ao projeto do vereador Paulo Borges, que autoriza ultrapassar o sinal vermelho no trânsito entre as 23 horas e as 5 da manhã. Foram 22 votos pela derrubada e somente 3 pela manutenção, entre eles o de Cida Garcês, que reclamou que Paulo Borges teria copiado o projeto de sua autoria, votado pela Casa em 2005. O que ele deveria ter feito era cobrar o porquê que não estava sendo cumprida a lei. É diferente. Você tem que cobrar o cumprimento da lei. E não fazer outro igual para cumprir, ué? Pra que você vai gastar papel, pessoas aqui dentro do plenário, vai gastar pessoas nas assessorias, pesquisa, pra quê? Não precisa. Já existe a lei, vamos cobrar a lei. O vereador Paulo Borges alegou desconhecer o projeto de Cida Garcês e disse que sua preocupação é com a segurança do goianiense. Se esse projeto foi votado, ele não vem sendo executado pela ANT. E aí eu, na verdade, ao invés de questionar a vereadora, talvez questione a própria casa, a Câmara Municipal, o próprio Executivo, por não estar, na verdade, já seguindo um projeto maior. Eu não estou aqui em cima de personificar nada, eu estou acima de um projeto, de uma ideia. E eu vou continuar dizendo, eu não desrespeitei ninguém, acho lamentável que o Executivo já não estivesse aplicando isso se ela já assim o fez. Depois do recesso parlamentar, a derrubada do veto foi a segunda derrota do prefeito Paulo Garcia na Câmara. A outra foi a derrubada do veto que diminui o ISTI de 3,5% para 2%. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. A Assembleia Legislativa aprova 25 projetos do Executivo. Dentre as matérias aprovadas estão a que agiliza a implantação do PAI, o Plano Integrado de Gestão, cria o Fundo Saúde e que altera a lei que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo. A matéria cria na estrutura organizacional da Defensoria Pública do Estado 2 unidades administrativas básicas denominadas de Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças e Superintendência das Defensorias Públicas Especializadas. Também foi aprovada a autorização para transferência de recursos financeiros em 4 parcelas de igual valor, mediante a celebração de termo aditivo ao termo de cooperação técnica no montante de R$ 478.390. A FUNAP, o líder do governo, deputado Helder Valido do PSDB, disse que o esforço concentrado visa esgotar a pauta de votação e com isso os parlamentares ficando livres para participarem da campanha eleitoral. Estamos tentando hoje e amanhã regimentar o maior número possível de deputados e ver se nós conseguimos zerar a pauta dos projetos que estão aptos a serem votados. Zerando essa pauta, praticamente os deputados já estariam liberados para a campanha? Aí a gente vai esperar um acúmulozinho de novos projetos, né, para que em setembro também a gente faça uma outra movimentação para zerar a pauta novamente. Se zerar na pauta esse mês, final de agosto agora, consequentemente, acho que será para o dia 15, 20 de setembro, a gente vai fazer uma outra movimentação e deixar os deputados mais à vontade nessa reta final das campanhas municipais. Ontem foi necessária a realização de sessão extra para a votação dessas matérias, que hoje serão apreciadas em segunda votação. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. TRE de Goiás orienta eleitores a consultarem local de votação antes das eleições. Com o recadastramento biométrico realizado na capital, cerca de 850 mil eleitores estão aptos a votar nas próximas eleições de outubro. No entanto, é preciso agora confirmar o local, o endereço, a zona e seção. Isso porque, junto com a biometria, foi realizada também a revisão eleitoral. O assessor de comunicação do TRE Goiás, Bruno Rocha, explica por que a confirmação é necessária. Como foi feita a revisão de todos os eleitores de Goiânia, muitos mudaram de domicílio nos últimos anos, e sendo que a última revisão eleitoral foi feita em 1986, quer dizer, eleitor que votava no local há muitos anos deixou de votar nesse local e já mudou e transferiu seu local de votação. Então o TRE alerta porque esse eleitor procura se informar sobre o seu local de votação. A confirmação pode ser feita de 3 formas. Atenção, pelo telefone 148, pelo site do TRE
TRE, www.tre-go.jus.br e também no cartório eleitoral da Avenida Mutirão. Para isso, tem em mãos o título de eleitor. O assessor Bruno Rocha pede para que o eleitor não deixe para buscar essas informações na última hora. A Justiça Eleitoral alerta a todos os eleitores para que não deixe para a última hora, porque o sistema da internet pode estar sobrecarregado. Para você ter uma ideia, nas eleições de 2010, na semana das eleições, a Justiça Eleitoral recebia a média de 40 milhões de acessos por dia. E também até no teleeleitoral de 148, eu te alerto para que não deixe para a última semana. Em Goiás, 4 municípios vão ter eleições por meio da identificação biométrica: Goiânia, Corumbá, Hidrolândia e Cocalzinho. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h40. Candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSC, Cimeison Silveira, se reúne com moradores de bairros. Candidata à Prefeitura pelo PSC, Cimeison Silveira, participou ontem de reuniões com moradores do bairro Jardim Novo Mundo e do setor Bueno. De acordo com ele, esse contato com a população é o principal eixo de sua campanha. Olha, principalmente ter um contato direto com o eleitor, uma vez que a nossa campanha ela tem esse eixo. Nós não temos que esconder, nós estamos fazendo muito trabalho de rua, conversando com as pessoas em todos os bairros, nos 4 cantos da cidade, porque nós entendemos que temos um projeto a defender, temos propostas para Goiânia, e é conversando com a população que a gente tem essa relação de entender bem o que é o anseio direto da população, e esses anseios são importantes para nos direcionar desde os nossos programas, as nossas propostas. Então eu tenho feito questão de fazer essa visita pessoal, esse contato direto, até porque eu entendo que as pessoas precisam conhecer o candidato, ter esse contato pessoal com o candidato. O candidato também explicou como sua campanha vai se desenrolar até o dia da eleição. Olha, a campanha majoritária, ela começa mesmo quando começa o horário eleitoral de rádio e televisão. Esse horário dá a possibilidade do eleitor ter um contato conosco diário. E eu creio que isso aí nos ajuda muito. E a partir daí intensificar muito o trabalho de rua, as caminhadas, o dia a dia nos bairros, conversando com as pessoas. Além das reuniões com moradores, Cimeison Silveira também participou de um encontro com líderes religiosos ontem. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio. De olho no voto. Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para esta quarta-feira. Isaura Lemos, do PCdoB, ao meio-dia vai ao Campo 5 da PUC, no Jardim Goiás, convidar estudantes para participar de um seminário no próximo sábado. Às 5 da tarde, ela grava entrevista para um programa de TV. E às 6h30, vai à área 4 da PUC, no setor universitário. O prefeitável Elias Júnior, às 9 horas da manhã, faz caminhada na Vila Nova. À 1 da tarde, tem compromisso no TRE. Às 3 horas, faz caminhada no bairro Goiás. E às 7 da noite, vai à Feira do Recanto das Minas Gerais. O candidato José Neto, do PPL, grava pela manhã para programa eleitoral e no início da tarde concede entrevista a uma emissora de TV. O candidato Reinaldo Pantaleão, do PSOL, visita comerciantes do conjunto Itatiaia às 9 horas e às 4 da tarde grava para a propaganda eleitoral. Rubens Donizete, do PSTU, concede entrevista logo mais, daqui 2 minutos, aqui no Mundo em Sua Casa. Às 8h30 tem reunião com a direção regional do partido e ao meio-dia concede entrevista a uma emissora de TV. Às 2 da tarde vai ao Tribunal Regional do Trabalho e às 5 vai ao cartório eleitoral e às 9 grava programa eleitoral. O candidato Paulo Garcia, do PT, visita a empresa na Avenida Independência logo no início da manhã. E às 9 horas tem reunião com catadores de papéis e às 6 da tarde visita a empresa em Campinas. 7h30 da noite tem reunião com apoiadores no Jardim Goiás e às 8 horas da noite participa da inauguração de um comitê de candidato a vereador. Jovair Arantes, do PTB, faz caminhada às 9 horas no setor norte ferroviário. Às 10h30 visita comerciantes da rua 44. Às 3 da tarde grava entrevista numa emissora de TV e às 5 horas faz caminhada na Vila Pedroso. Cimeison Silveira, do PSC, tem reunião com empresários do segmento do aço e inox às 8 horas. Às 2h30 da tarde se encontra com empresários do ramo de móveis e às 4 horas faz caminhada na Vila Canaã. Às 7h30 da noite se reúne com moradores do bairro Eldorado, em seguida com moradores do bairro Moinho dos Ventos e depois com líderes religiosos no setor Bueno. Às 10h30 da noite grava para o programa eleitoral. Agora são 7h44. O mundo em sua casa.
O meu nome é Cimeison, sou professor, sou casado, tenho 2 filhos, sou filho do apóstolo Sinomar Silveira e Elizabeth Silveira. Sou candidato a prefeito da nossa cidade. O que peço a você é a oportunidade de administrar a nossa cidade. Eu quero sim, quero um prefeito trabalhador. Eu quero sim, quero uma nova opção. É 20 assim Mason no coração. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Sistema Brasil Central de Rádio. Eleições 2012. Entrevista com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. As rádios Brasil Central AM e RBC FM realizam neste mês de agosto uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Todos os 8 postulantes ao cargo foram convidados a participar do programa O Mundo em Sua Casa e apresentar as propostas para que você, ouvinte, escolha o seu candidato nas eleições de outubro. E para encerrar essa rodada de entrevistas, hoje é a vez de ouvirmos o candidato do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Rubens Donizete. Rubens Donizete tem 59 anos, é sindicalista, ex-funcionário da Caixa Econômica Federal e atualmente advogado trabalhista. Na plataforma de governo dele estão propostas que defendem a estatização de bancos, estatização de multinacionais, reforma agrária, fim do setor previdenciário e também o fim do Senado. Rubens Donizete, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Gil Bonfim, bom dia, Karine Pinheiro, bom dia, ouvintes do Mundo em Sua Casa. Por que o senhor quer ser prefeito de Goiânia? Bem, por toda a situação que está colocada no mundo atual, Goiânia não está diferente, onde a classe trabalhadora tem pago todas as crises criadas pelos ricos, pelos capitalistas e pelo grande imperialismo. Então, nós entendemos que nós temos que fazer um mundo, né, voltado para aqueles que produzem. E quem realmente produz são os trabalhadores. Quem produz toda a riqueza. E são aqueles que sempre sofrem mais quando surgem as crises que não são criadas por eles. Então é com esse objetivo que nós queremos, né, ser prefeito de Goiânia, para fazer Goiânia voltada justamente para os que produzem toda a riqueza, que são os trabalhadores. Então, para implantar um programa dentro da visão socialista, onde os direitos básicos como saúde, educação, moradia, não sejam encarados como uma via de comércio, de ganhar dinheiro, acumular riqueza. Esses são serviços básicos que tem que atender a toda a sociedade sem qualquer discriminação. Candidato, o crescimento da cidade levou a alguns problemas pontuais, como a situação do trânsito e do transporte. O que o senhor pretende fazer para resolver o problema de congestionamentos na capital, já que medidas pontuais não têm surtido efeito? Além disso, a população que usa o transporte coletivo reclama da superlotação. Qual a proposta do senhor para as duas áreas, trânsito e transporte? Esse é um problema bastante complexo, né, que é um privilégio de Goiânia, de todas as grandes capitais do Brasil e do mundo. E isso, a causa verdadeira disso aí é o sistema, né, de acúmulo de capital, que é através de jogar cada vez mais carros na cidade e o povo que se vira. Então, nós temos que enfrentar isso com uma pergunta simples: nós queremos administrar Goiânia para os trabalhadores ou para os ricos? E o transporte coletivo, nesse sentido, tem que atender o transporte, a mobilidade, tem que atender as pessoas enquanto indivíduo ou enquanto coletividade? Enquanto coletividade. E enquanto coletividade, nós entendemos que esse serviço tem que estar na mão do município, ele tem que assumir essa responsabilidade. Seria municipalizando todo o transporte coletivo e, através dessa municipalização, criar conselhos populares, porque quem realmente entende e sabe onde tem quais são as soluções, é aquele que vive a cidade, no dia a dia, 24 horas, que é a classe trabalhadora. Então, através dos conselhos populares, da sociedade organizada, é que nós vamos apresentar soluções, mas com uma distinção simples: Goiânia para os trabalhadores. Então, valorizando o transporte coletivo. Em sendo assim, nós entendemos que 50% de todo o trânsito tem que ser destinado ao transporte coletivo, com corredores exclusivos e preferenciais. O transporte individual, quem quiser utilizá-lo, vai ter que pagar o preço, né, de todo esse congestionamento que é criado pelo sistema de produção capitalista. A municipalização implica na retirada das empresas que operam o transporte coletivo de Goiânia. É possível fazer isso? É possível e necessário.
O que não é possível é ficar, né, na mão de pequenos grupos empresariais aí que usam o transporte como comércio para obter lucro. Como é que nós faríamos isso? Primeiro, né, nós temos que ver que nós vivemos num sistema de legalidade, que tem uma Constituição a ser observada, e dentro disso aí nós temos que procurar, né, atender a classe trabalhadora e ver se os serviços públicos, no caso do transporte coletivo, estão sendo feitos, realizados com qualidade para aqueles prestadores, que são as empresas privadas, e não está. Dentro da administração pública existem alguns princípios básicos, né, que são, entre eles, se destaca a eficiência, a moralidade, a legalidade, a impessoalidade, e isso não é observado nos contratos dessas empresas na prestação de serviço. Primeiro, a questão da eficiência. O transporte público não é eficiente. Basta ver a superlotação nos ônibus, os atrasos, a frota toda, né? Isso está por demais, né? Constatado que não é utilizada. Ela é utilizada e exigida quando os trabalhadores do transporte coletivo fazem suas reivindicações que chegam no limite de não aguentar mais fazer alguma greve. Aí vem a justiça e determina, né, na última greve que esteve aí, que foi uma greve espontânea, interessante, já não aguentava mais. O problema, além dos motoristas, dos trabalhadores do transporte coletivo, nos usuários também. Tanto é que houve o apoio dos usuários, ao contrário que a grande mídia destacou aí, né? O que aconteceu? Houve aquela greve repentina, né? E a justiça determinou que eles voltassem imediatamente com um mínimo de 80% dos ônibus. Olha, esse mínimo de 80% dos ônibus, nem quando o sistema está todo normal, eles não estão funcionando. Há realmente uma grande exploração. Recentemente, eu passei pela experiência de pegar um ônibus ali no setor universitário, quase em frente ao Hospital Araújo Jorge, e me falaram, né, olha, aqui é bastante tranquilo, né, você não tem dificuldade. Eu já tinha feito experiência em outros bairros. Ora, o atraso é constante. Ali onde falou que o serviço era melhor prestado, eu fiquei aguardando em torno de 45 minutos. Num dia útil, numa quarta-feira, isso era por volta das 11 horas da manhã. Eu fiquei 45 minutos cravado, né? E para eu ir até próximo ao Vaca Brava, não tinha um assento. O ônibus superlotado. É uma desumanização, principalmente, de respeito com as mulheres. As mulheres sendo esfregadas pelos homens, não é porque o cara é mau caráter, não, sabe? É porque não tem espaço. Agora, nós sabemos que dentro desse meio existe aqueles mau caráteres que se aproveitam disso, mas a grande maioria não é. Então, esse transporte tem que ser municipalizado imediatamente. Com um detalhe interessante, é o preço das passagens. Nós temos estudos feitos pelo ILAES, Instituto Latino-Americano de Socioeconomia. Esse instituto diz que os transportes municipalizados, o transporte coletivo, no caso de Goiânia, a passagem não passaria de R$1 por dia. Não é por ônibus, não, por dia. Você adquiria um bilhete, e com esse bilhete você usaria ele o dia todo, usando todo o transporte necessário, desde que seja público. E teria ainda mais, né, recurso suficiente para aplicar e investir na melhoria desse transporte. Então, a questão do transporte público, nós não vemos todo esse problema que é levantado, não. O grande problema é porque ele está na mão da iniciativa privada. Ele tem que ser retirado imediatamente. E sobre o crescimento desordenado de Goiânia e a implantação do plano diretor, o que o senhor tem de projeto para melhorar a qualidade de vida do goianiense? Olha, tudo isso, né, como o Goiânia, esse planejamento, o plano diretor, ele tem que ser passado e ser discutido com a sociedade organizada. Ele não pode ser discutido e resumido ali na Câmara Municipal. Aqueles vereadores que estão lá, eu vou vocês dizer, a cada dia há uma grande denúncia do comportamento deles. Agora, recentemente, né, propuseram um aumento para eles mesmos de 35%, isso é um absurdo. Né? É um grande desrespeito. É por isso que nós do PSTU propomos que todo o vereador tenha um salário de um trabalhador especializado e não fazer da Câmara e da política uma profissão, um meio de se enriquecer, de se dar bem. Então o que acontece? Esse plano diretor é acordado entre eles que defendem, né, aqueles que os financiam. E quem financia essas grandes campanhas ali são os grandes grupos empresariais, com um grande destaque para o meio empresarial. E é o que acontece, o resultado é fazer uma Goiânia, né, sem a menor preocupação com o meio ambiente. Esse discurso de Goiânia sustentável é uma grande mentira, né, por você ver. Essas grandes campanhas são financiadas somente por esses grupos. E quando
esses candidatos são eleitos, vão atender a esses grupos que os financiou. Então, o plano diretor, nós entendemos que tem que passar pela aprovação dos conselhos populares. Tudo no governo, né, municipal tem que ser passado através dos conselhos populares. E como é que é feito isso? Através da sociedade organizada, dos sindicatos, as entidades estudantis, os aposentados, o Ministério Público, né, a OAB, essas entidades, as igrejas. Então, é essa comunidade organizada que tem que decidir. A Câmara Municipal, para nós, resume-se num grande ataque na classe trabalhadora, né, e de meio de enriquecimento de poucos, e esses poucos são aqueles que os financiam. 7h56, estamos conversando com o candidato do PSTU à Prefeitura de Goiânia, Rubens Donizete. Candidato, cais em situação precária, sem segurança, falta de médicos e demora no atendimento são as principais reclamações dos usuários do sistema público de saúde. O que o senhor pretende fazer para que as pessoas sejam atendidas com qualidade nos cais e CIAMs da capital? Em primeiro lugar, né, tem que haver uma valorização e um respeito pelos próprios trabalhadores da saúde. Para você ver, o médico aí na área municipal recebe em torno de R$ 2.200. Sabe? O médico se submete a fazer um trabalho desse, com um salário desse, ou ele é um grande idealista, né, ou é incompetente. Né? Infelizmente, nós temos poucos que são realmente idealistas. Na maioria são incompetentes mesmo. E isso reflete a política da prefeitura para a saúde. E quem acaba refletindo isso tudo é no povo pobre, é nas mães com seus filhos doentes, é nos idosos que não têm tratamento nenhum. E, então, essa assistência é essa maneira que nós temos que visualizar como é feito e esse tratamento de saúde. Nós entendemos que tem que haver médico especializado, a saúde, a doença não marca hora, tem que estar aberto e atendimento 24 horas, um atendimento de qualidade. As consultas não podem passar de espera de mais de 30 minutos nos pontos de atendimento. Não pode haver falta de vaga para nenhum pobre trabalhador, enquanto os hospitais privados, né, que são direcionados para a classe rica, sobram vagas. Então, quando isso acontecer, isso nós falamos assim com toda energia, porque se qualquer filho de trabalhador, se não houver um leito de UTI e houver UTI vaga na rede privada, ele será ocupado por esse filho de trabalhador, por esse trabalhador. Porque a saúde não é comércio. Esses serviços básicos, né, não pode ser visto como meio de enriquecimento de poucos. Nós entendemos, então, tem que valorizar os trabalhadores, tem que valorizar todos os profissionais da saúde, tem que respeitar aqueles que realmente necessitam do serviço público. Eu, por exemplo, sou muito criticado, sabe? Sou muito criticado porque eu digo para vocês, eu não tenho plano de saúde. Se caso eu vir adoecer, né, eu vou me submeter a esse tratamento aí. Então, para você haver discurso e prática, você tem que viver a sua vida da maneira que ela é. Você não pode fazer um discurso fácil, igual esses que apresentam aqui soluções para a saúde. Ele tem seus planos de saúde, alguns até são sócios em hospitais, né? Então eles não entendem o que o povo pobre passa, né? Eu sou muito criticado nesse sentido, o seguinte, porque as pessoas que dependem de mim, né, por muitas pressões, né, todos eles têm plano de saúde, sabe? Isso porque eu não resolvo a minha vida sozinho. E aquelas pessoas que estão em torno de nós têm outras participações. E eles me convencem, né, que nós não devemos correr esse risco. Mas eu, por essa determinação que eu tenho, eu me coloco nessas condições, porque quando eu preciso de algum atendimento médico, eu uso a rede pública e realmente, sabe, é desastroso. É naquele momento que você precisa de mais apoio, é o momento que você é tratado como lixo. Claro. Porque não há respeito, não há valorização com a saúde pública. Infelizmente, nosso tempo está quase acabando. Eu gostaria que o senhor falasse do seu projeto para a educação, principalmente para garantir vagas no CEMEIS, que é um grande problema que tem em Goiânia, que é o déficit de vagas. Também a educação é primordial em qualquer setor na vida de uma pessoa, né? Então, na administração principal, na administração pública, esse deve ser o ponto primordial. Enquanto nós vemos aí, né, toda a rede pública, né, tanto estadual, federal e municipal, os professores, que é o limite, eles têm que fazer greve praticamente em todas as suas datas básicas. E eles fazem, e uma grande crítica que nós fazemos, e eu acho que a população tem que refletir, esses profissionais não fazem greve só reivindicando salários, não. Eles fazem greve reivindicando umas melhores estruturas e condições de trabalho, porque essa melhor estrutura e condições de trabalho reflete, né, naquele que realmente necessita do serviço público, que é o povo pobre, o povo trabalhador. Nós entendemos o seguinte, tem que investir
maciçamente, nenhuma criança de 0 a 6 anos fora da escola, sem vaga nas creches. Então, isso tem que ser voltado e investido com toda a determinação e responsabilidade, porque a educação sendo encaminhada e resolvida, você reflete no aspecto de segurança, no aspecto de saúde, de educação, cultura, tudo isso. Para você ver, isso não é muito caro. Nós vemos aí o prefeito, né, atual dizendo que está construindo os CIMEIs, as quadras cobertas, e essas quadras cobertas, nós vamos ver esses ginásios aí, ele faz, né, inaugura, mas não funciona. Agora mesmo aqui no Água Branca, eu estava vendo lá, né, principalmente nesse período de férias, fez lá uma quadra coberta, mas ficou fechado por falta de segurança. Então, quer dizer, brinca com dinheiro público. Então, a educação tem que ser priorizada e nenhuma criança fora da escola. Rubens Donizete, candidato do PSTU à Prefeitura de Goiânia, nós agradecemos a sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, que nós agradecemos a todos e chamamos o povo de Goiânia para fazer essa reflexão na hora de votar. Tem propostas mentirosas daquelas que se fazem a cada 2 anos e nunca são cumpridas. E tem uma proposta totalmente diferente com a participação popular, que é do PSTU. Por isso eu peço voto para o PSTU, votando 16. Muito obrigado a todos. Obrigada, e você pode ouvir essa entrevista no site www.rbcfm.com.br. A partir de amanhã, o Mundo em Sua Casa passa a ouvir os candidatos à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. O primeiro convidado é Tanner de Melo, do DEM. 8h02 em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Para mudar, para governar, eu vou votar. Sou Isaura Lemos, candidata a prefeita de Goiânia. Venho para fazer diferente. Quero governar Goiânia para cuidar das pessoas. De você, que precisa do apoio e ação da prefeitura. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Para mudar, para governar, eu vou votar. Sou Isaura Lemos, candidata a prefeita. Denise Carvalho é minha vice. Goiânia precisa de uma nova atitude, de uma prefeitura atuante, de pulso firme. Vamos botar ordem na casa. Palavra de mulher. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. O ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô, reafirmou na CPI do Cachoeira que em 2010 pediu a empresas que fizessem doações para a campanha eleitoral da então candidata à presidência, Dilma Rousseff. As empresas tinham um contrato com o DENIT. O depoimento na comissão durou quase 8 horas. Luiz Antônio Pagô afirmou que não conhece Carlinhos Cachoeira. Sem apresentar provas, disse ter certeza de que o contraventor se aliou a Cláudio Abreu, ex-diretor da construtora Delta, no Centro-Oeste, e os dois armaram um complô para tirá-lo da direção do DENIT. Segundo ele, porque não gostavam da atuação dele frente ao DENIT. Pagô disse que recebeu pressões do ex-senador Demóstenes Torres para facilitar a vida da Delta. O ex-diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, relatou nesta terça-feira na CPI do Cachoeira ter participado de jantar na casa do ex-senador Demóstenes Torres, com a participação do dono da empreiteira Delta, Fernando Cavendish. Conforme Pagô, Demóstenes pediu a ele para que beneficiasse a construtora Delta em contratos com o governo federal. Pagô afirmou que o ex-parlamentar relatou que tinha dívidas com a Delta, já que a construtora teria dado dinheiro para a campanha dele ao Senado. O jantar ocorreu em fevereiro de 2011 em Brasília. Ele disse ter sido convidado diretamente por Demóstenes e que só soube da presença de Cavendish ao chegar ao apartamento funcional do então senador. Segundo Pagô, além de Cavendish, estavam presentes o então diretor da empresa para o Centro-Oeste, Cláudio Abreu, e outros 2 diretores da empreiteira. Nessa sala reservada, ele me disse o seguinte: olha, eu tenho dívidas com a empresa Delta, a Delta tem me apoiado nas campanhas e eu preciso ter alguma obra com o meu carimbo. E eu respondi a ele que lamentava, que não podia atendê-lo e que não tinha possibilidade nenhuma do diretor-geral do DENIT ir para o mercado e dizer, olha, reserve uma obra para a Delta. Conforme o ex-diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, outra pessoa que teria pedido a ele indicações de empresas em busca de recursos para a campanha eleitoral foi a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvati. Sou candidata e preciso que me indique empresas para que eu possa buscar recursos. Não me pediu para fazer arrecadação. Eu preciso que indique empresa para que eu possa buscar recursos. E eu disse para ela, na ocasião, senadora, eu não posso fazer isso. Não posso, não devo
devo e não vou fazer. Tenho certeza que na oportunidade ela ficou contrariada. Em nota, a ministra Ideli Salvati afirmou que jamais recorreu a Luiz Antônio Pagô para solicitar recursos para campanhas ou mesmo indicações de empresas para esse fim. A nota diz ainda que na condição de senadora e de coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, Ideli esteve no DENIT diversas vezes, sempre para reuniões a respeito do andamento de obras no estado de Santa Catarina. Um terceiro político que teria pedido a Pagô indicações de empresas em busca de recursos para a campanha eleitoral foi o ex-ministro das Comunicações, Hélio Costa. A afirmação foi de Luiz Antônio Pagô durante a CPI do Cachoeira. Pede audiência e adentra ao meu gabinete o ex-ministro Hélio Costa, com toda a sua entourage, com todo o seu staff, e vem me procurar no sentido de indicar empresas também para que ele pudesse fazer a arrecadação. Quando ele viu que da minha firmeza na negativa, ele levantou de rompante, me deu de dedo e disse: vou me eleger governador do estado de Minas Gerais e a primeira atitude minha vai ser te tirar do DENIT. O pedido para chamar Pagô à CPI do Cachoeira foi apresentado após ele declarar em entrevistas que teria deixado o DENIT por pressão do grupo de Cachoeira. O ex-diretor do DENIT afirmou também, em declarações à imprensa, que era procurado por diversos partidos para captar, junto a empreiteiras, doações ilegais para campanhas políticas. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora são 8h07. O julgamento do mensalão será retomado hoje com voto do ministro César Peluso, que vai se aposentar na semana que vem. São 15 sessões de julgamento e o destino de alguns réus já começa a ser traçado. A maioria dos ministros já votou no caso dos contratos entre o Banco do Brasil e Marcos Valério. 6 dos 11 ministros concordaram que houve desvio de dinheiro público e votaram pela condenação do ex-diretor de marketing do banco, Henrique Pisolato, por corrupção passiva e peculato, de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolenbach, por corrupção ativa e peculato. Os contratos com a Câmara dos Deputados, 4 ministros votaram pela condenação do ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, por corrupção passiva e peculato, e de Marcos Valério e seus sócios por corrupção ativa e peculato. 2 ministros votaram pela absolvição dos 4 réus. Mas até o fim do julgamento, os ministros podem mudar os votos. 8h08. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Três homens foram detidos em flagrante com 200 talões de cheque. Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu na loja de computadores e produtos eletrônicos Prime Tech, situada na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia. Os talões foram encontrados com Reginaldo de Oliveira Campos, de 35 anos, que levou a polícia até os outros 2 suspeitos. Ari Medeiros da Cunha, de 35 anos, e Rodrigo Rosa Carneiro, de 36, foram presos em uma chácara no setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia. Na cidade de Itauçu, a 72 quilômetros de Goiânia, uma mulher de 28 anos foi presa, suspeita de matar a facadas o marido, dentro de um hospital da cidade. 8h08. Representantes de cerca de 20 categorias dos servidores públicos federais aceitaram a proposta do governo e resolveram encerrar a greve. Foram mais de 2 meses de paralisação e só na tarde desta terça, representantes da maior parte dos servidores decidiram aceitar o reajuste de 15,8%, que será pago em 3 anos. Os policiais rodoviários federais, que diziam ser contra a proposta do governo, acabaram cedendo. A volta ao trabalho está marcada para segunda-feira. O governo vai discutir com cada categoria a devolução do dinheiro descontado dos dias de paralisação. Algumas categorias não aceitaram a proposta, como os auditores da Receita Federal. Policiais federais também mantiveram a paralisação e fizeram manifestações em Belo Horizonte, em Brasília e aqui em Goiânia. Policiais federais em greve realizaram na tarde desta terça-feira um protesto no aeroporto Santa Genoveva, aqui em Goiânia. Passageiros que desembarcaram ontem à tarde no aeroporto de Goiânia foram recepcionados por um grupo de policiais com cartazes. Os grevistas entregaram também panfletos e uma fatia de pizza para ironizar como tudo termina no país. Muitos passageiros aprovaram. Eu acho que é um direito justo, né? A reclamação. A gente tem que batalhar para que o serviço funcione, mas as categorias têm que ser respeitadas. Não, falta de condições de trabalho, porque a Polícia Federal, ótimo, excelente. Agora estão denunciando que tudo termina em pizza. Você concorda com isso? Concordo. Infelizmente, é assim, né? Os policiais em greve em Goiás entregaram panfletos com relatório elaborado pela categoria, apresentando as atribuições que a Polícia Federal deve exercer nos aeroportos e ainda a falta de condições de trabalho nesses locais. Quem dá mais detalhes é o presidente do Sindicato dos Policiais Federais em Goiás, Adair Ferreira dos Santos.
É tudo, é salário, condições de trabalho, é falta de pessoal. Pra você ter uma ideia, hoje no aeroporto nós temos um único policial para cumprir cerca de 19 atribuições que a gente elencou no relatório. Então ele consegue fazer apenas uma. Nós precisamos aqui no mínimo de 10 a 12 policiais aqui. Na cidade de Jataí, Anápolis, a situação é similar. Então, hoje, o que acontece com a desvalorização? Se não há valorização, o servidor entra aqui e estuda para outro cargo, ele não permanece na carreira. Então, nós sofremos com a evasão. Na próxima quinta-feira, os presidentes de 27 sindicatos da Polícia Federal se reúnem em Brasília para discutir o andamento da greve. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. E os professores da Universidade Federal de Goiás decidem pela continuidade da greve. Apesar da sinalização do governo federal de que as negociações estão encerradas, os professores da Universidade Federal de Goiás decidiram em assembleia realizada na tarde de ontem continuar o movimento. Segundo o professor do Instituto de Ciências Biológicas, Diego Basile, a proposta de 15,8% de reajuste feita pelo governo federal não repõe as perdas salariais da categoria. E, além disso, outro ponto é a reestruturação da carreira. E a proposta que o governo coloca na mesa e assina com o Proifes é uma proposta que não garante nem que a autonomia universitária será mantida, será respeitada. E é por isso que nós ainda estamos em greve, discutindo principalmente elementos que são elementos-chave para se garantir a autonomia universitária. O professor explica ainda que a categoria entende que o prazo ainda não está esgotado para que o governo inclua o reajuste no orçamento. O dia 31, na verdade, é o dia colocado pelo governo para que se tenha um tempo até o dia 31 de dezembro que possa fazer correções dos projetos de lei enviados. Nós entendemos que esse momento ainda é um momento de manutenção da greve, que é uma greve que, embora já mostre algum desgaste por conta do tempo que ela está, é uma greve de 52 universidades no universo de 59, então ela está longe também de estar enfraquecida. Na tarde de ontem, 18 categorias de servidores ligados à Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal aceitaram o reajuste do governo de 15,8% e encerraram a greve. Entre eles estão servidores dos Ministérios da Saúde, Previdência, Cultura, Agricultura, Justiça, Transportes, entre outros. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h13. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O governo de Goiás diagnosticou os principais problemas dos hospitais estaduais e encontrou um remédio eficaz. A administração por organizações sociais, as OSs. No HGG, as cirurgias e exames realizados aumentaram e não faltam mais materiais e medicamentos. Já no Hugo, os leitos de UTI subiram de 44 para 60. Com diagnóstico preciso e tratamento eficiente, o governo de Goiás está mudando a cara da saúde. SUS, Secretaria de Estado de Saúde e Governo de Goiás. Paulo Garcia, Coloque a saúde nas mãos do Paulo, deixa a educação nas mãos do Paulo. Ele sabe cuidar, ele é capaz. Paulo Garcia vai fazer muito mais. Coligação Goiânia, cidade sustentável. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Todos os jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foram disputados ontem à noite. No Serra Dourado, Goiás bateu o América de Natal por 1-0 e entrou no G4 com 36 pontos. Após 3 vitórias sem vencer na Série B do Brasileiro, o Goiás venceu ontem novamente na competição, com placar mínimo. Gol de Arley no segundo tempo. Voltou a vencer a competição nesse início de segundo turno do Campeonato Brasileiro. E dessa forma, pela segunda vez, o Goiás termina uma rodada entre os 4 melhores colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores já se reapresentam nesta quarta-feira. Hidroginástica à tarde. O próximo jogo será sábado às 4 horas em Curitiba, diante do Paraná Clube, no estádio Durival de Brito. O zagueiro Valmir Lucas, praticamente recuperado,
de uma leve contusão muscular, deve retornar para o time titular do Goiás. Outro jogador que foi bem ontem e deve voltar a ser titular é o atacante Walter. O Goiás viaja na sexta-feira à tarde para buscar a 4ª vitória fora de casa no Brasileiro da Série B. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Foram estes os resultados dos outros 9 jogos da Série B. Vitória 1, Grêmio Barueri 0, Avaí 1, Boa Esporte 0, Guarani 0, Atlético do Paraná 0, Atlético Paranaense 1, Joinville 1, CRB 2, Bragantino 0, Guaratinguetá 2, Criciúma 1, Ceará 3, América Mineiro 1, ABC 2, Ipatinga 2, Asa 4, São Caetano 1. O Vitória da Bahia, com os 3 pontos conquistados ontem sobre o Grêmio Barueri, se distanciou do segundo colocado. Tem agora 47 pontos contra 42 do Criciúma, que tem o artilheiro da Série B, Zé Carlos, que marcou 18 gols. 8:16. Começa hoje o retorno do Campeonato Brasileiro da Série A com 8 jogos. Grêmio, Vasco da Gama, Fluminense e Corinthians, Santos e Bahia, Atlético Mineiro e Ponte Preta, Portuguesa de Desportos e Palmeiras, Coritiba Internacional, Náutico e Figueirense. No Serra Dourada, com a arbitragem do gaúcho aspirante à FIFA, Márcio Chagas da Silva, o Atlético recebe o Cruzeiro de Belo Horizonte. O time do Atlético está indefinido para o jogo desta noite contra o Cruzeiro no estádio Serra Dourada. O técnico Jair Araújo não deu pistas em relação à escalação. Sem poder contar com o lateral direito Marcos, que pertence ao Cruzeiro, fica incógnita. Será que Joilson será improvisado nesta função? Ou Diogo Campos, que já atuou na lateral direita neste Campeonato Brasileiro, entra no lugar do Marcos? Isso tudo só será mesmo divulgado momentos antes da partida. O ingresso custará R$40 na arquibancada, 60 na cadeia. Torcedor com a camisa do Atlético pagará meia entrada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Amanhã, fechando a 20ª rodada da Série A, jogam Flamengo, Sport Recife, São Paulo e Botafogo. E o Atlético tem um motivo para estar atento a esta rodada de quarta-feira do futebol. Ele vai começar a conhecer hoje o seu adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, porque jogam hoje às 21h45 em Santiago, Universidade Católica do Chile e Deportes Tolima da Colômbia. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 18 de setembro na Colômbia. Cheio de novidades, o Vila Nova se prepara para jogar na sexta-feira em Itápolis pela Série C. Os jogadores do Vila Nova treinam hoje pela manhã no Anésio Brasileiro Alvarenga e meio-dia em ponto a delegação colorada vai com destino a Araraquara. Viagem de ônibus, Araraquara, que fica a 20 quilômetros de Itápolis, cidade onde na sexta-feira o Vila enfrenta o Oeste por mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Time do Vila que ainda treina no interior paulista, na cidade de Araraquara, na quinta-feira à tarde. A última movimentação antes desta partida da sexta. O Tigrão buscando a primeira vitória nesta Série C, fora do estádio Serra Dourada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Um profissional de 64 anos é a esperança do Vila Nova de voltar à Série B do Brasileiro. Trata-se de Moisés Cândido, contratado para ser o diretor de futebol e organizar o departamento do Vila na sequência da temporada. Ele será apresentado hoje. Desde a saída de Jair Rabelo, em meados de fevereiro, o departamento de futebol do Vila Nova está vazio, sem um responsável específico. Com grande experiência no futebol, Moisés, o novo diretor do Vila, conquistou o Campeonato Paraense de 77 pelo Maringá e em 2005 fez parte da diretoria que levou o Paulista de Jundiaí ao título da Copa do Brasil. Nas últimas temporadas, teve passagens pelo interior de São Paulo, em equipes como Joinville, Avaí e Grêmio Barueri. 2 times anapolinos, Grêmio e Anápolis Futebol Clube, que retornaram à primeira divisão do futebol goiano, fazem hoje o primeiro jogo para definir o campeão da divisão de acesso. Começa às 20h30 no estádio Jonas Duarte. O jogo de volta está marcado para domingo, às 16 horas. 8h20 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Chegou a sua vez de ajudar a escrever a história da região. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai escolher os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Podem se inscrever todos os usuários de água da região, associações, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e representantes do Poder Público Municipal. Veja mais informações na internet www.paranaíba.cbh.gov.br. Faça valer a sua voz. Processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Participe do encontro regional dia 30 de agosto, das 13 às 17 horas, na Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, na Avenida Araguaia 1544, edifício Casa da Indústria, Vila Nova.
O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O jovem de 19 anos, suspeito de matar o pai e a namorada a facadas no setor Aruanã 2, região leste de Goiânia, foi preso. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime. De acordo com a PM, o suspeito estava na praça do Aruanã 2, na Avenida Gameleira, mesmo setor onde o crime aconteceu. Moradores o viram andando pelas ruas do local e acionaram a polícia. Secretaria de Segurança Pública inaugura a ouvidoria e sede dos conselhos comunitários. A Secretaria de Segurança Pública inaugurou a nova sede da Superintendência de Direitos Humanos e a Ouvidoria Geral da Secretaria. No mesmo prédio funcionam ainda os Conselhos Comunitários de Segurança, Conselho Deliberativo do Programa de Proteção à Testemunha e Vítimas Ameaçadas, Conselho Estadual de Direitos Humanos e Conselho Estadual Antidrogas. Para o Superintendente de Direitos Humanos, Edilson de Brito, a partir de agora, a Secretaria vai estar mais perto da comunidade. Essa abertura com essa casa, ela amplia o espectro de possibilidades de atenção às pessoas, aos cidadãos. Mas, na verdade, o que nós queremos é intensificar via conselho, porque o conselho, na verdade, ele é a voz do povo. Existem representantes do povo dentro do conselho com direito à voz e voto. Por isso que nós estamos criando uma sede para os conselhos, para que eles possam interagir com mais eficiência junto ao Estado. Já o secretário de Segurança Pública, João Furtado Neto, destaca que o investimento de R$100 mil garante uma rede melhor de proteção. Ela congrega todas as ações preventivas da Secretaria. Nós não fazemos só repressão, nós também somos justiça. E como justiça, além de congregar o sistema prisional sob nossa jurisdição administrativa, além de cuidar do PROCON, que é a defesa do cidadão, nós também fazemos a defesa do usuário de drogas, nós fazemos a manutenção das testemunhas protegidas. Quer dizer, nós temos ações de prevenção. O prédio fica nos fundos da Praça Joaquim Lúcio, em Campinas, na antiga sede do 5º DP de Goiânia. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h23. O governo do estado determina a primeira alocação de recursos do Plano de Ações Integradas. O decreto assinado pelo governador Marconi Perillo durante solenidade que contou com a presença de secretários e empresários no Palácio das Esmeraldas determina o remanejamento de R$115 milhões de 7 unidades orçamentárias. O montante, segundo o secretário de Gestão e Planejamento, José Pivec, será aplicado de forma imediata em obras já determinadas que fazem parte do Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento, PAI. O governador tem uma legislação que lhe permite alocar recursos existentes em outros órgãos. Então nós pegamos 115 milhões para poder destinar a cerca de 13 programas que constavam no PAI e que ainda não tinham fontes definidas de imediato. Tinham em nível de futuro, mas não tinha de imediato. Então nós pegamos os 115 milhões e destinamos para cerca de 13 programas constantes no PAI. Os outros 27 programas do PAI já têm recursos assegurados, recursos próprios, advindos de recursos vinculados, no caso da educação, saúde, ciência e tecnologia, UEG. Então esses são recursos vinculados que nós só estamos, nesse exato momento, somando aos recursos iniciais. Além disso, nós estamos pegando de recursos próprios e dos fundos existentes no Estado e direcionando para os outros 27 programas. O somatório disso tudo dá cerca de 1 bilhão e 600 que serão investidos até o final do ano, os 40 programas do PAI. Na ocasião, o governador assinou ainda outras 6 ordens de serviço e um decreto autorizando a venda de áreas públicas que devem arrecadar R$750 milhões, dinheiro que também será usado em obras do PAI. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 6 hospitais particulares de Goiânia foram autuados pelo PROCON por não afixarem informativos comunicando aos pacientes sobre a proibição da exigência de cheque calção nos casos de emergência. A lei entrou em vigor em maio deste ano. Os estabelecimentos têm agora 10 dias para apresentar defesa junto ao Departamento Jurídico do PROCON, estando sujeitos à multa de R$ 424 a R$ 6 milhões, dependendo da infração do faturamento e se há reincidência. A cobrança do cheque calção é crime. Caso não haja negativa de atendimento, a pena prevista é de 3 meses a 1 ano de prisão e pode dobrar se houver lesão grave ou triplicar em caso de morte. 8h26. Secretaria Estadual de Saúde divulga números da dengue em Goiás.
Em 2012, entre 1º de janeiro e 18 de agosto, foram registrados 24.219 casos de dengue em Goiás. O número é 31,64% menor que no mesmo período do ano passado. 12 pessoas morreram, redução de 64,71% em relação a 2011. De acordo com Wilma Alves, gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, a melhora nos índices se deve ao trabalho feito pelo Estado e prefeituras e principalmente pela conscientização da população, mas é preciso continuar atento. A gente orienta que, apesar dessa redução, que as pessoas não descuidem, tanto a população como os gestores não podem descuidar, porque mesmo no período de seca, a gente tem os riscos, né? Então a gente orienta as pessoas a manter aquelas ações, de estar vigilante nas suas casas, nos seus quintais, para que não acumule vasilhames ou algum objeto que possa servir de criadouro para o mosquito. Mas 29 municípios goianos ainda são classificados como de alto risco em relação à dengue. O índice leva em conta o número de casos e a população da cidade. As 3 primeiras posições ficaram com Edéia, Edealina e Cachoeira Dourada. Representantes dos 29 municípios participaram de um seminário promovido pela Secretaria Estadual de Saúde. Os municípios que estão com essa incidência alta é que a gente chamou aqui para poder estar alertando os gestores, os secretários de saúde, para a gente estar apoiando, né, mostrando para ele que as ações têm que ser contínuas e que a Secretaria Estadual está aqui para apoiar, para contribuir, para melhorar a redução dos casos. São considerados de alto risco para a dengue municípios nos quais são registrados 300 casos da doença para cada grupo de 100 mil habitantes. Em algumas cidades, o índice chega a 2.500 casos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h27. O OVG comemora Dia Nacional do Voluntariado em encontro com entidades de todo o estado. O evento foi no Centro Cultural Niemeyer, em Goiânia, na manhã desta terça-feira. Palestras e treinamentos marcaram a data, mostrando os principais desafios para ampliar o serviço voluntário. Segundo o coordenador-geral da OVG, Afene Gonçalves, nos últimos 10 anos, a Organização das Voluntárias de Goiás capacitou cerca de 11 mil pessoas e cadastrou mais de 100 instituições, estimulando parcerias que crescem a cada dia. Além de ter capacitado os voluntários, nós também ampliamos as parcerias com as várias entidades. Você, de um lado, capacita as pessoas, de outro lado, você prepara também as entidades para receber essas pessoas que querem praticar o trabalho voluntário. Então, é uma sinergia muito grande entre o OVG e as pessoas voluntárias que têm interesse em praticar o bem. Para o presidente do Instituto Filantropia e membro da Associação Brasileira de Captação de Recursos para ONGs, Márcio Zeppelini, o voluntário é peça-chave para o desenvolvimento de projetos sociais e as organizações não governamentais precisam ser reconhecidas pelo trabalho que fazem. O Brasil vem passando por uma mudança bastante positiva nas organizações sociais. Elas vêm se profissionalizando, elas vêm estabelecendo algumas estratégias, alguns planejamentos para conseguir atingir aquilo que ela quer. Está deixando de lado aquele discurso de coitadinha, para ir para um desenvolvimento social estratégico, que é o que a gente prega, é o que a gente vai atrás. Então, a dificuldade é como uma empresa, né? Ela precisa se posicionar no mercado para conseguir atingir os objetivos dela. Pessoas ou instituições interessadas na atuação voluntária podem procurar a sede da OVG em Goiânia para treinamento gratuito. Mais informações, acesse ovg.org.br. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h29. Plano Federal para 2013 propõe também redução média de 20% à indústria, além dos 10% da conta de luz doméstica. O plano do governo de redução do custo de energia elétrica, que deve ser anunciado em setembro, prevê um corte médio de 20% nas contas das indústrias e de 10% nas dos consumidores domésticos. O anúncio da medida deve ocorrer após o fechamento do projeto do orçamento da União, que será enviado ao Congresso. O governo ainda calcula se poderá abrir mão da receita de tributos que seriam cortados para reduzir a tarifa. O Distrito Federal pediu ajuda da Força Nacional de Segurança no policiamento. A partir da próxima semana, 100 homens vão atuar nas divisas com outros estados para combater o tráfico de drogas e os sequestros relâmpago, que aumentaram quase 50% este ano. É a primeira vez que o governo da capital pede o apoio da Força Nacional de Segurança. A polícia prendeu em flagrante o ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Fórum de Araraquara, interior de São Paulo. Antes de uma audiência, Roberto Fiore entregou um par de muletas a um detento. Policiais desconfiaram do peso e encontraram 6 celulares escondidos na estrutura de madeira e metal.
metal. Em 2006, o advogado foi o principal interlocutor dos detentos durante uma rebelião que destruiu a penitenciária de Araraquara. Fiore também encaminhou denúncias de superlotação e maus-tratos em presídios à Corte Interamericana de Direitos Humanos da ONU. 8h31 e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Frederico Pita e Renata Borges. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.